Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus. O anelo, o desejo, o propósito de estar e permanecer com Ele, fruindo das blandícias do reino que se avizinha, apesar da nossa incapacidade de percebê-lo. A lei do progresso é aquela que nos dá informações muito seguras acerca do que mais almejamos, que é a nossa felicidade. O Livro dos Espíritos hoje, ou melhor ainda hoje, apesar de todos os avanços da ciência, especialmente no campo da neurociência, cujas descobertas da última década são extraordinárias, ainda não sofreu nenhuma alteração quanto ao conteúdo fundamental. Enquanto se debruçam imunologistas, farmacologistas, biólogos, neurologistas, cientistas de todas as áreas, não raro aproveitando conhecimentos multidisciplinares, o que se verifica é que o Livro dos Espíritos continua sendo uma revelação completa. Quanto à lei do progresso, tal se dá de maneira muito importante no que se refere ao sentimento, ao pensamento, à vontade, à consciência e especialmente à memória. Na busca da felicidade, ainda não superamos a dualidade característica dessa esfera de volição, desse nível existencial, porque há muitos outros aquém e além do nosso, interagindo conosco. Nós ainda não conseguimos resolver os problemas básicos da nossa existência, qual sejam satisfazer de maneira conveniente e oportuna as nossas necessidades, sem transgredir as leis naturais das quais naturalmente decorrem sanções que nos diminuem a possibilidade de fruição da buscada felicidade. Desde tempos imemoriais, enquanto ainda ocupávamos a posição de australopitecos, há muitas dezenas, centenas ou milhares de milênios atrás, quando o primeiro australopithecus, ao dominar a sua presa naturalmente com grande efusão de sangue, e, portanto, esse fenômeno atraía sempre em torno da presa predadores muito maiores que o ser humano e muito mais rápidos e hábeis. Então, o australopithecus era obrigado a comer rápido, comer mal e fugir para, horas depois, ou no dia imediatamente posterior, ter que sair novamente à busca de caça para comer rápido, comer mal e fugir novamente, porque não lhe permitiam aqueles que competiam em busca da satisfação das suas necessidades naturais também, que ele tivesse uma fruição mais adequada, mais saudável até. Evocamos a memória ou o dilema do Australopithecus para nos colocarmos exatamente no mesmo cenário hoje, como fez Emmanuel no livro Roteiro, e de maneira cirúrgica, neurocirúrgica, enfrentou o problema que hoje, da mesma maneira, cientistas norte-americanos, alemães, russos, canadenses se debruçam à busca da solução. O primeiro Australopithecus, que decidiu retardar o momento de satisfação e prazer, deixando de comer a presa no local onde a abatera, para, com mecanismos seguros de aproveitamento do resultado da caça, conduzi-la a um local seguro, planejou isso naturalmente com a sua inteligência incipiente. Este primeiro de nós descobriu que essa atitude, retardar
ou enfrentar um momento de dor, de desconforto, de necessidade, para ampliar o tempo de prazer, e, portanto, aí está o dilema que ainda experimentamos, dor e prazer, que são aspectos de uma mesma estrutura da sensibilidade do ser humano. Ele descobriu, levando a caça para um lugar seguro, provavelmente uma caverna, habitavam lugares que a natureza mesmo proporcionava. Ele descobriu que podia comer com muito mais calma, abastecer todo o grupo, durante dias, trabalhar muito menos, se tornou mais forte, podendo planejar melhor as circunstâncias da luta pela sobrevivência, e com o adiamento do momento da satisfação da necessidade, ele ampliou sobremodo o tempo de prazer, de capacidade de existir e superar dilemas. Ainda hoje nós temos dificuldades com isso. Na dúvida, primeiro eu, depois os meus, se sobrar para os teus, e quanto mais rápido eu consumir isso, melhor. Saímos do consumo, que é um ato virtuoso, para o consumismo, que é um ato vicioso. O egoísmo é o foco do nosso problema. E é exatamente essa informação que nos coloca o Livro dos Espíritos, no sentido de que, se não compreendermos os mecanismos que dispomos em face das leis naturais que governam a vida, nós teremos muitas dificuldades de sermos felizes, de nos bastarmos, de nos sentirmos plenos, satisfeitos, ou bem sintonizados com as necessidades reais ou aparentes, imaginadas que temos. Diz o Livro dos Espíritos que o curso do progresso é inexorável e há uma fatalidade para todos os espíritos: superar os condicionamentos da matéria. Ou seja, viver a vida do espírito completamente, ainda que confinados às necessidades materiais. Nosso cérebro, curiosamente, nos dá notícia dessa estrutura. O chamado cérebro feminino e o cérebro masculino. Um cuida da beleza, da arte, da estética, do ritmo, da harmonia, o outro da lógica, da linguagem, da matemática, é mais objetivo, mais racional, o outro é emocional. Intelecto, emoção, sentimento. E acima dessa estrutura, compondo uma tríade de valor que nos caracteriza, a vontade. É essa a estrutura que, desde tempos imemoriais, nos conduz à necessidade do progressivo aperfeiçoamento, porque tudo e todos estão subordinados à mesma lei. Uma questão que fica meio incompreendida é: que vontade é essa? Que livre-arbítrio é esse, se não podemos tudo o que queremos? Estando a nossa vontade, muitas vezes, limitada ou impedida de fazermos aquilo que desejamos. Haveria um predestinismo, estaríamos todos fatalmente arrastados a um progresso cujo ritmo, grau, intensidade e natureza já estariam determinados? O Livro dos Espíritos diz que não é bem assim. Porque seria ou resultaria no comprometimento das vontades individuais, eliminando o livre-arbítrio. Então, só há um caminho nesse contexto. Há uma vontade soberana, infinita ou absolutamente justa, misericordiosa e sábia, sob cujo palio se determinaram leis que ordenam o universo na direção do melhor. Todos e tudo está subordinado a essa lei, lei de progresso.
depar com esta vontade absoluta ou suprema, existem vontades criadas, também infinitas, que crescem do infinitamente pequeno para o infinitamente grande. Esses somos nós. Mas se dispomos de um certo grau de volição, de possibilidade de exercer a vontade, é preciso que o intelecto, o conhecimento, o plano cognitivo se adapte às condições naturais para delas explorar o que melhor possa, em seu benefício. Em 1561, Francis Bacon fixa o início desse processo, dizendo: é necessário e indispensável que conheçamos as leis naturais, para delas nos tornarmos senhores, da mesma forma que hoje, desconhecendo-as, somos seus escravos. E curioso que, apesar de toda a evolução humana, que é inexorável, como dissemos, ainda continuamos escravos de condicionamentos que poderiam ter sido vencidos. Bastaríamos que entendêssemos o mecanismo em torno do qual determina o nosso devir, o nosso futuro, a nossa evolução. À medida que evoluímos, vamos acumulando experiência, conhecimento e sensibilidade. Diante da dualidade de prazer e dor, temos mecanismos que nos fazem fugir da dor de maneira automática e outras que nos arrastam ao prazer. Arrastam? Dissemos? Não, não arrastam. Inclinam, mas não arrastam. Parece residir em nós a dificuldade que temos em compreender que isto faz parte da nossa natureza. E sem entender esse mecanismo, nós não superaremos as nossas dificuldades. Ou seja, somando conhecimentos e experiências prazerosas e dolorosas, tendemos a fugir das dolorosas e buscar experiências prazerosas, de tal maneira que não há nenhuma dor, dizem os cientistas, que nos vedem e impeçam ou inibam a busca do prazer. Significa dizer que não há nenhum sofrimento, nenhum desconforto natural ou artificial produzido que impeça o ser humano de buscar o prazer. Só esse mecanismo já nos deveria alertar para o fato de que somos impulsionados a mobilizar essa estrutura de maneira natural. Entretanto, ainda hoje, não conquistamos siso suficiente para, como australopitecos do passado, gerenciar nossas emoções de maneira adequada, a não nos arrastarmos de maneira inconsequente para a busca do prazer, a despeito das consequências que isso pode trazer, e são seus consectários lógicos. A doutrina dos Espíritos nos assegura, a todos e a tudo, que o nosso destino depende de nós. À medida que evoluímos, residem em nós as causas, os condicionamentos, os impedimentos ou os obstáculos ao atingimento de novas fases, em torno das quais devemos refletir sobre o que somos, o que queremos, o que pensamos, por que pensamos, quando estamos pensando. Por que em determinadas situações, determinados sentimentos ou pensamentos afloram de maneira incontrolável? Por que experimento uma dor pós-traumática? Adquiri um transtorno obsessivo-compulsivo? Sou vítima de um
de um estresse por acidente? Por que a memória de uma situação dolorosa me arrastou a distúrbios e transtornos que hoje dependo de remédio para controlar? Seria possível vencer tudo isso de maneira voluntária, individual e sem ajuda externa? Os neurocientistas dizem que não. E já fizeram dezenas, centenas, talvez milhares de experiências com animais, entre eles ratos, chamado recall, aquela coisa de chamar novamente, né? Em inglês se chama extinction training, ou seja, o treinamento da extinção da dor, experimentados em ratos. Condicionaram determinados ratos a toda vez que experimentassem um choque, ouvir um som. Desde os australopitecos a gente foge da dor e busca o prazer. Então o ratinho, do mesmo jeito, toda vez que ouvia o som, fugia, porque ele sabia que vinha alguma coisa dolorosa. Nós reagimos de maneira automática do mesmo jeito. Então o que fazem os norte-americanos? Entre eles, Elizabeth Phelps, da Universidade de Nova York, que coordena essa pesquisa. Até 6 horas... Quando se conclui o processo do armazenamento, a consolidação do conhecimento, é possível remover a sensação dolorosa usando o quê? Uma sensação prazerosa. Os cientistas estão exatamente dizendo o que Emmanuel falou em Roteiro, e o Livro dos Espíritos está falando há mais de 140 anos. A substituição daquela sensação dolorosa, através de mecanismos de substituição por uma sensação prazerosa, remove a causa do trauma. Ou seja, nós insistimos em colocar as causas na estrutura psicológico-mental, que trata da funcionalidade da mente, ou na estrutura biológica, onde o âmbito psiquiátrico diz ou procura encontrar as soluções. Hoje são muitas. O uso da metiltraptona, na Universidade de Montreal, em Canadá. O chamado neuropeptídeo S, que inibe no cérebro as reações à memória traumática, desenvolvido pelo professor Rainer Henschel, farmacologista da Universidade Norte-Americana. O uso da condroitinase, ABC, que faz desaparecer a memória do medo, ou a enzima PKMZ, também em fase de teste na Universidade Norte-Americana pelo professor Todd Sector, da Sony Downstate Medical Center, de Nova York. Ou até o impedimento do surgimento de novos neurônios, que se desenvolve na Universidade de Berkeley por Liz Kirby. Ou seja, descobriu-se, isso é real, por experimentos de laboratório, que toda vez que se passa por uma experiência traumática, por um regime condicionado de milhões de anos atrás, o cérebro desenvolve o armazenamento especial em determinada área de arquivos. Ou seja, toda vez que um som, um cheiro, uma representação física da ameaça surge novamente, aquele arquivo é aberto e a pessoa está pronta para fugir. Há muitos outros. Nós não vamos ocupá-los com isso, apenas convidá-los a ler. Até há uma reportagem muito curiosa da Isto É, nesse sentido, revelando todas as fases dessa pesquisa. Como é que terminou a pesquisa? Ou quais as hipóteses mais exitosas na pesquisa? Dos ratos ao ser humano, quando se envolve o afeto, a recuperação é muito mais rápida. Tal como recomenda o professor Alberto Cury, Jorge Cury, esqueci o nome dele, deu aquele apagão dos 60. Jorge Augusto Cury.
Augusto Jorge Cury. Desculpe, é esse que elas falaram e eu não estou sabendo repetir. Então, o professor Jorge Augusto Cury, Augusto Cury, pronto. Já fui chamado a atenção por quem sempre me recobra o equilíbrio quando eu perco. Fala só Augusto Cury que está resolvido. Ele recomenda que a gente reedite o filme da nossa vida. Reeditar como? Apagando com drogas a experiência dolorosa? Não. Enfrentando-a. Decompondo-a. Compreendendo-a. Exaurindo o seu magistério em nós, para nos livrarmos dos aguilhões da sua escravidão, como disse Emmanuel em roteiro. A psicóloga Rita Jardim, do Rio de Janeiro, diz que é preciso fazer que uma vivência ruim se torne uma lembrança aceitável. E ela adota determinados mecanismos já ditos. Mas é Dean Arley, esse que diz que o regime de afeto altera, melhora e de tal maneira ajuda toda a estrutura cerebral que é possível recuperar-nos de traumas que provocam esses distúrbios, transtornos ou síndromes que hoje estão sendo tratadas com drogas. De nenhuma forma estamos querendo, com a nossa fala, desprestigiar o trabalho e o êxito de cientistas que, através de tomógrafos de pósitrons, que são os mais extraordinários equipamentos de pesquisa cerebral hoje, eles são capazes de escanear o nosso cérebro em movimento, enquanto trabalhamos, enquanto agimos, descobriram os arcanos, a estrutura da segregação do neuropeptídeo que altera toda a estrutura emocional ou cognitiva. Razão dos transtornos ou do distúrbio, sob o ponto de vista estrutural. Mas se quisermos abandonar as bengalas, auxílios extraordinários que devemos aceitar da ciência e começar a procurar a solução pelas causas, é preciso buscar Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, editora FEB, onde se encontram exatamente as razões do espírito para esse aglioamento no passado, para o sentimento de culpa que muitas vezes trazemos de outras vidas. E não vai ser possível resolver nessa, porque a memória, biblioteca do ser pensante, que se encontra no perispírito, segundo Gabriel Delany, Evolução Anímica, editora FEB também, esta memória não poderá ser removida por processo algum. Da qual não dependa a reedição do filme da própria vida. Augusto Cury. E a reedição dos filmes da própria vida, à luz da lei de progresso, se chama autorreforma. Quem não se conhece minimamente, quem não se dedica à autopesquisa de si mesmo, quem não para pensar porque pensa, e o que pensa, quando pensa, com quem pensa. Não, Edmar, eu vou viver só pensando no que penso. Não, não é bem assim. Vamos selecionar aquelas coisas que nos parecem afetar a felicidade ou nos impedir o sucesso, o êxito em torno do que buscamos e encontrar os fundamentos, as causas, as razões daquilo, porque elas estão em nós e não fora de nós. Não foram os traumas que produziram isso, porque os traumas, os distúrbios, as enfermidades, os problemas que enfrentamos estão rigorosamente dentro de uma lei de justiça perfeita. E o primeiro passo é não rejeitar esse conhecimento. À luz deste livro extraordinário, que a ciência não conseguiu modificar nenhum dos seus princípios.
É com a coragem do enfrentamento de si mesmo que venceremos o mundo. Não que isso seja fácil, ou que possa ser conquistado numa só encarnação. Não é. Em muitos casos não pode. Mas que a esperança a qual nos conduz o conhecimento espírita não deixe fenecer em nós a fé no futuro da solução possível, porque ela se encontra em nós. E enquanto o nosso tempo se esvai, e já nos aproximamos da conclusão, mas não resta senão agradecer a Deus por esta luminosa revelação, que hoje encontra alicerces sólidos e inamovíveis na neurociência, a dizer-nos que a tarefa urgente e mais extraordinária que podemos empreender é o autoconhecimento, sem o qual não chegaremos à autorreforma. Sem desprezar os mecanismos externos de ajuda que nos podem acomodar a mente, controlar distúrbios, sopitar, controlar ou eliminar traumas de maneira que readquiramos o equilíbrio possível para seguir em frente. O mecanismo mais extraordinário que existe é exatamente a busca pela comunhão com o coração do Altíssimo, fonte inexaurível de tudo quanto precisamos para nossas estruturas, para os nossos conteúdos internos. Que o estudo, a reflexão, a observação desta doutrina de soerguimento nos possa proporcionar a capacidade de superarmos a nós mesmos. Que a paz do Senhor possa permanecer conosco e nos acompanhe por toda a vida. Que assim seja.